Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta live de hoje, que nós vamos falar sobre ter autonomia sobre a própria saúde, tá? Meu nome é Paula Guimarães, eu sou terapeuta corporal, trabalho com terapias orientais, né? Sou formada no Japão e venho hoje sempre toda quarta e sexta-feira às 12h33, a gente tem nosso encontro marcado aqui no Instagram, que eu faço essa live aqui e daí depois a gente posta ela no YouTube, posta também no Facebook, mas ao vivo é aqui no Instagram comigo, vocês podem participar. Quarta-feira normalmente eu abro para as pessoas participarem comigo, fazerem perguntas, a gente conversar um pouco. E sexta a gente aborda alguns outros temas sobre saúde, sobre bem-estar, sobre viver melhor, viver sem dor, né? Ter alívio para nossos sofrimentos, nossas dores, nossas queixas, tá bom? Então, hoje o assunto é ter autonomia sobre a própria saúde. Aí eu fui dar uma olhada sobre autonomia e achei uma descrição do Kant. O Kant é um filósofo alemão, né? Então, eu achei muito interessante. Vou ler para vocês, é bem curtinho. Autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar por uma legislação moral por ela mesma estabelecida. Ou seja, a gente estabelece para a gente mesmo uma legislação moral de como a gente vai proceder conosco mesmo, né? Sem ser uma coisa que vem de fora, um modismo ou uma imposição, né? Às vezes a gente vai por caminhos errôneos porque a gente não está ouvindo aquilo que vem da gente mesmo, né? De dentro da gente. Então, eu diria que essa autonomia é uma conquista que a gente vai fazendo pouco a pouco, é um processo de desenvolvimento interno da nossa vontade, tá? Da nossa legislação interna, moral, mas baseada naquilo que dá certo para a gente, naquilo que dá certo para o nosso corpo, né? Então, não ficar muito voltado assim ao modismo, por exemplo, entra um modismo de tudo diet, tudo light, às vezes você até recorre a um profissional, você vai a um nutricionista e aí você está com seu índice glicêmico mais elevado, estou dando um exemplo, tá? E aí essa nutricionista, baseado naquela informação um pouco mais defasada, mais antiga, da universidade, das instituições de ensino que às vezes colocam regras assim pré-estabelecidas, baseadas em pesquisas de laboratório médico, muitas vezes. Então, ela vai te indicar produtos light, diet, para não subir seu açúcar, e aí você passa a consumir adoçantes, que são maléficos para o seu corpo, produtos com adoçante, né? Biscoitinho diet, bolachinha diet, light, refrigerante light, diet, achando que a base é só calorias, né? De uma dieta saudável, né? Quando a gente deve meio que não prestar muita atenção e basear nossa dieta em calorias, né? Porque se a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples, né? Para a gente entender, conversar. Você pega uma cuia, né? Uma vasilha lá e enche de batata chips, né? Aí você pega outra vasilha e enche de brócolis, né? Então, você coloca as calorias iguais nos dois pratos, uma quantidade menor de batata chips, que ela tem muita caloria, e uma quantidade grande de brócolis tem menos caloria, né? Em termos de caloria, aqui está a batata, aqui está o brócolis, vai ser igual. Você pesa e coloca. Mas em termos de saúde, em termos do que vai fazer bem para você, né? Vai ser a batata frita? Vai ser o brócolis, né? O brócolis é crucífero, anticancerígeno, tem milhares de pesquisas científicas que ele previne câncer de mama, vários cânceres, e é altamente
antioxidante contra os radicais livres e também sobre imunidade, fortalece nossa imunidade. São os vegetais top, né? São os crucíferos, aqueles que dão uma florzinha em forma de cruz, 4 pétalas, tá? E o brócolis é assim. Então, em termos de caloria, você pode fazer um prato totalmente insano para o seu corpo, para aquela situação que você está vivendo, com menos caloria que um prato saudável. Um suco, por exemplo, uma coca, um refrigerante light, zero, sei lá o que, diet, zero, qualquer um desses, ele vai ter menos caloria que um suco que você vai fazer de uma porção de açaí, por exemplo, né? Um suco de maracujá, um suco de melancia batido com caroço, que faz muito bem para o rim. Então, é claro que o refrigerante tem menos caloria, mas você vai entrar nesse modismo de fazer sua dieta baseada em calorias, em produtos processados com baixa caloria, em produtos light, diet, entende? É isso que você vai... Então, isso que eu digo da autonomia, ela vem de um conhecimento, de uma busca, de você ir atrás de informação boa, que tem harmonia com você, harmonia com sua vida, com seu estilo de vida, harmonia com seu ser. Então, quanto mais em contato com você mesmo, quanto mais autoconhecimento, esse conhecimento que vem de fora, ele vai refletir, ele vai bater, ele vai sintonizar, ele vai harmonizar com o seu ser, o que você já tem, o que você já tem consciência dentro de você, o que você já carrega, tá? Então, às vezes a gente coloca fora, né, a legislação, a autonomia, né? Coloca fora, aí já não é auto vem de dentro, nossa autonomia, né? Então, às vezes a gente coloca a regra lá fora. Então, a moda é essa, é o light, é o diet, esse é um exemplo que eu estou dando, né? Ou é low carb, é não comer nenhum carboidrato, vou comer só proteína. Então, você entra nessa moda. Mas isso está em ressonância com o seu ser, isso está em ressonância com a sua legislação interna, com a sua capacidade de se observar, entende? Ou não, né? Daí que eu falo ter autonomia sobre a própria saúde, buscar caminhos que sejam harmônicos com o seu caminho, com o seu ser. Para isso, não é só o conhecimento de fora. Às vezes a gente fica na internet, né, e vê uma live, e vê um vídeo, e lê alguma coisa aí no Google, e lê um livro, e não sei o que, está sempre fora o conhecimento, mas assim, vamos lá para dentro, vamos olhar se isso vai ter ressonância com o nosso ser, tá? Pode ser excelente você fazer uma dieta só de proteína e tirar 0 de carboidrato para algumas pessoas, né? Mas, por exemplo, eu tenho um paciente, vou dar exemplo da minha clínica, que é só o exemplo que eu tenho, que são muitos, né? Eu não saio daqui para ir para outro lugar, nem fico lendo coisa assim. Então, o exemplo que eu sempre uso é da minha clínica. Então, eu tenho um paciente que é muito acelerado, muito hipertenso, muito nervoso, né? Ele fica assim com a mão fechada, ele está no ansiolítico, tomando remédio ansiolítico, né? Dorme muito pouco, é muito estressado. Aí foi uma barriga, né, protuberante, lá dura, que é bem característica de um corpo mais yang, a carne dele é dura, vermelho, hipertenso. Aí foi no médico, né, no cardiologista, o cardiologista deu uma dieta de low carb, sem carboidrato, só proteína. Ou seja, ele está só na proteína. Perdeu peso, principalmente no primeiro mês. Perdeu peso, mas fica muito mais ansioso, fica muito mais acelerado,
entende? E a pressão? A pressão sobe com muito produto animal, a pressão sobe, ele fica mais vermelho, mais tenso, dorme menos. Então, aumenta o antidepressivo de repente, tá? Então, o que acontece? A gente vai por um caminho externo que não está de acordo. E outra coisa, prendeu o intestino, porque o produto animal, ele não tem fibra, tá? As fibras são do carboidrato. Então, se a gente ficar do carboidrato complexo, tá? Não é do pãozinho, do bolinho, tá? É da fibra mesmo, do cereal integral, do pão integral, das verduras, das frutas, dos legumes, isso que tem fibra. Então, uma dieta sem carboidrato é uma dieta sem fibra. Aí prende o intestino, porque é queijo, ovo, salame, embutidos, bacon, pode tudo isso. Ele está fazendo a festa, entendeu? Porque é do paladar dele, ele gosta desse estilo. Então, às vezes, mas tá muito mais tenso, subiu a dose do antidepressivo, do ansiolítico, da ansiedade. Então, ativa muito o coração fica muito ativo. Então, talvez não seja uma dieta adequada para ele, prendeu o intestino, entende? Então, a essa autonomia que eu digo sobre a própria saúde, não é que você não precisa do médico, você não precisa do nutricionista. Você pode precisar. Médico a gente precisa de vez em quando. Se está tudo bem, você vai lá no médico para fazer seu check-up, fazer seus exames. Você precisa ir lá para ele te dar o pedido dos exames, ele precisa confirmar seus exames, você não entende tudo que vem ali escrito, tá? Então a gente precisa, mas às vezes a gente não precisa seguir o que ele está falando, né? Porque às vezes aquilo não bate muito com a gente, tá? Então, por exemplo, a gente acha que esse conhecimento ele vem só do conhecimento de fora, que a gente precisa ler, estudar, fazer um monte de curso, ler um monte de livro, ver um monte de coisa na internet, a gente fica perdido. O que não vai deixar você ficar perdido nessa autonomia é a sua voz do seu corpo, a voz do seu interior. Porque o seu corpo é você. É você, esse autoconhecimento, se tocar, saber onde que está a dor, o que dói, por que dói, que hora que dói, como que dói, entende? Isso é autoconhecimento, saber o que está acontecendo no seu corpo, tá? Para daí você tomar as decisões de qual caminho você vai seguir, isso que eu chamo de autonomia, né? Claro que a gente precisa de ajuda, né, de outras pessoas, mas de repente você vai numa nutricionista que vai fazer coisas um pouco estranhas com o seu corpo, que não vai combinar. Por exemplo, eu estava tratando uma adolescente com lúpus, né, com muita dor, tomando muita cortisona. Então, o corpo estava inchado, completamente inchado, inteirinho inchado, o rosto dava uma lua cheia. E aí eu fui passando uma dieta que é uma dieta mesmo que eu mesma faço, de cereais integrais, de legumes, raízes, verduras. E a médica dela mandou ela ir numa nutricionista, indicou, ela foi na nutricionista. E a nutricionista falou para ela assim, não, você não pode arroz integral. Uma colher de arroz integral equivale a 3 de arroz branco em termos de caloria. Então você come o arroz branco porque aí você pode comer mais, né? E era tudo que uma adolescente quer comer, um arroz branco talvez, né? Não quer mudar radicalmente para um arroz integral, para um pão integral, e ela já tinha mudado. E aí houve todo esse retrocesso para a alimentação de novo, com menos caloria, hipocalórica, uma dieta hipocalórica, com menos... porque o integral, ele pode ter mais caloria mesmo. Uma fatia de pão integral pode ser mais calórica que um pão branco. Mas é caloria que você vai seguir, entende? Ou o seu intestino precisa funcionar. Então, você pode usar um pouquinho mais de calorias
para que você absorva fibras, que você coma fibras, para que seu intestino funcione. Não adianta você comer uma dieta hipocalórica e você não ir no banheiro, né? Porque ali o intestino que forma tanta coisa, forma os neurotransmissores, forma a nossa serotonina, que a gente fica de bem com a vida, que a gente fica, não precisa de antidepressivo, é lá no intestino. Então a dieta é muito importante, né? Então é importante conhecer um pouco sobre a dieta, sobre o que você come e conhecer você, o que você come está fazendo bem, aquilo lá que você comeu, de repente inchou o abdômen, ficou estufada a barriga, deu gases, e aí você fica incomodado, a roupa aperta, não sei o que, e dá aquele incômodo. Você observar o que foi que você comeu que deu gases, entende? Experimentar, pode experimentar mais uma vez, vamos ver se é isso mesmo. Aí não comer mais isso, né? Mudar, comer outra coisa. Quando incha muito o abdômen, o intestino está inflamado, então determinados alimentos causam muita flatulência, né? Muitos gases. Então, isso que eu chamo mesmo a nossa saúde. A gente às vezes não precisa de tanto conhecimento, né? Porque eu lembro assim da minha avó, Dona Mita, né? Minha avó já faleceu com 92 anos, ela tinha uma mulher do campo, né, que viveu a vida inteira num sítio, que a gente chamava o sítio da avó, que era o paraíso, né, onde eu ia passar minhas férias. Então, o que acontece, por exemplo, ela viveu a vida inteira lá na roça, assim, não tinha internet, não tinha acesso a essas coisas, e não faz tanto tempo que ela faleceu. Né? Ela não tinha todo esse conhecimento, mas ela tinha o autoconhecimento. Então ela viveu 92 anos, numa época que não se vivia tanto, né? Saudável, né? Não morreu de doença, né? Ela estava lá tomando um mingau de aveia na casa da minha tia, e aí de repente ela encostou a cabeça na cadeira e deu um suspiro e faleceu, né? Assim que foi a morte dela, sem passar mal, sem ficar doente, tá? E é uma conexão. Eu me lembro dela falando assim: à noite eu não posso comer isso. Às vezes ela ia na minha casa jantar, qualquer coisa, quando eu morava lá fora, ela vinha visitar. Ela falava: à noite eu não posso comer isso, à noite eu tenho que comer levezinho. Olha a sabedoria, né, da idade. Então comia leve à noite. Então às vezes comer leve para ter um sono melhor, né? Não comer e jantar e deitar, você janta e vai dormir, isso afeta o fígado, tá? Além do que, logo que a gente come, a gente não deve deitar, porque dá um refluxo, vem hérnia de hiato, a comida fica no mesmo nível, né, do esôfago, então ela volta para o esôfago, tá? Então come, não deita imediatamente. Tá? Dá um tempo do jantar, 1h30, depois do jantar, 2 horas, aí você vai dormir, não come na hora de dormir, né? Então isso é sabedoria, e ela não viu isso na internet, ela não fez nenhum curso na internet, é a sabedoria dela, do corpo dela, do que fazia bem para ela. Aí ela queria comer uma coisa, ela falava assim: essa noite eu sonhei que eu estava comendo uma carne com quiabo, ou uma carne com mandioca, que lá em Mato Grosso usa muito fazer carne com legumes, com raízes e tal. E aí acabava as filhas fazendo a comida que ela sonhou, né? Mas comia pouca quantidade, tinha uma sabedoria com o próprio corpo. Essa sabedoria vem desse contato, dessa comunicação, de você saber que essa coisa te faz mal, tá? De você saber que isso não vai ser bom para você. Então, daí vem a autonomia, daí vem a legislação interna que você vai criar para você, sem uma rigidez, mas com compaixão, né? Mas com benevolência com você mesma, né? Eu sei que se eu fizer isso, né? Então você pode dizer: então eu vou fazer aquilo que meu corpo está pedindo. Você pode pensar isso. Não é exatamente isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem alguns vícios, hábitos que se tornam vícios, né? Então, você diz: eu sou chocolatra.
Então, o seu corpo vai pedir por chocolate todos os dias. Na verdade, ele está pedindo por gordura e açúcar, né? Porque a maioria do chocolate que a gente compra por aí não tem chocolate, né? Chocolate que tem chocolate é chocolate amargo, 80%, 70%, daí para cima. Esse chocolate faz muito bem para a saúde. Você come um pedacinho assim da barra, tá? Que são 30 gramas por dia. Esse faz muito bem para o coração, esse chocolate. Ele é antioxidante. Mas você comer aquela barra desses chocolates que vende no supermercado mais tradicional nosso, esse não tem chocolate, tá? Tem manteiga de cacau, né? E a gordura com açúcar. Então, você está mais viciado em açúcar. Então, não é porque seu corpo está pedindo açúcar, você vai ter que comer açúcar. Às vezes, você tem que dar uma enganadinha no seu corpo. Aí vem a legislação que a gente adota para a gente mesmo pela autonomia. Que é, bom, então, em vez de eu comer um chocolate, meu corpo quer um doce, eu vou comer uma tâmara, né? Vou comer um damasco, que tem muito ferro, que tem muito magnésio, a tâmara. Então, eu vou dar uma enganada. Tem fibras, né? As frutas secas, tem fibra da saciedade, o magnésio da saciedade, de vontade do açúcar. Às vezes a gente quer o açúcar para acalmar, para dar aquela baixada na ansiedade, né? Porque o açúcar, rapidamente, ele libera serotonina. Então, às vezes a gente quer doce, quer carboidrato branco, quer massa, quer pão, quer chocolate, quer para dar aquela acalmada. Principalmente quando a mulher, por exemplo, está na TPM, que ela fica muito mais irritada, ou na menopausa, que também tem oscilação de humor, às vezes tem muita irritação. Então, quer doce. Então, não é ouvir o seu corpo naquele desejo de impulso dele, né? Porque a gente anda muito impulsivo, né? Na própria medicina, na própria estética, na própria forma de lidar com o corpo. Tem uma impulsividade que é muitas vezes doentia, essa impulsividade por tudo a gente quer muito rápido, né? Então eu quero me acalmar, eu como uma caixa de bombom, uma caixa de, sei lá, de um chocolate, uma barra de chocolate que nem é chocolate, entendeu? Não é isso, ouvir o corpo. Ah, então eu quero fumar um cigarro, então eu vou ouvir meu corpo, porque eu quero fumar um cigarro, né? Ou eu quero beber. Não é esse ouvir, é criar uma legislação moral baseada na sua vontade, baseada no seu autoconhecimento daquilo que faz bem para você. E às vezes exige uma privação de certas coisas. Se seu intestino está inflamado, se seu intestino está com fungo, você vai precisar se privar de açúcar, de alimentos que viram açúcar, né? Desse chocolate que você está viciado, do álcool, né? Do vinho que vira açúcar. Às vezes você precisa se privar até você sarar, principalmente quando a gente tem uma doença, quando a gente tem um sintoma, quando a gente tem uma dor, né? Se você tem uma dor na coluna, eu tenho explicado aqui para vocês, toda a vértebra, cada parte da coluna se relaciona a um órgão. Então, para melhorar a sua coluna, você precisa cuidar do órgão. Não pensa só em coluna como osso, músculo, nervo, medula, tá? Não olha só dividindo o corpo como a gente está fazendo na nossa medicina ocidental, dividir o corpo. Então, se está com dor na coluna, você vai só no ortopedista. E aí, tudo que você tomar vai estragar seu intestino, seu estômago, seu fígado, tá? Mas de repente isso tá vindo, se você tem uma dor lá na lombar, lá embaixo, é o intestino. Então, se você não sarar o seu intestino, não vai melhorar a sua dor lombar, entende? Então, essa conexão é muito importante. Eu tenho falado disso para vocês. Então, essa autonomia, ela vai estar baseada no seu conhecimento interno e no seu conhecimento externo, tá? Daí você vai tomar certas decisões, tá? Então, você vai dizer, ah, mas eu não sei, eu não estudei nutrição, eu não sou formada em nutrição. Então, como que eu vou saber o que é bom para mim?
aprendendo um pouco no externo e ouvindo o seu corpo interno, tá? Se você vai para o alimento diet, será que vai ser bom para você? Será que não vai inchar seu abdômen? Um refrigerante diet? Será que com muito tempo de uso de um refrigerante zero, você não vai ter refluxo, gastrite, dor no estômago, azia, má digestão? Então, aí vem o conhecimento interno de você mesmo, né? Se Maria Júlia pode consumir açúcar de coco? Pode. Se você precisa de açúcar, pode usar açúcar de coco com parcimônia para algumas coisas, não muitas coisas, né? Depende da sua condição. Se você está com um intestino inflamado, evita ao máximo todo tipo de açúcar, tá bom? Mas é um açúcar saudável, né? O açúcar de coco. Então, por exemplo, quando minha filha nasceu, ela já tem 33 anos, né? Então, eu estava numa época que eu tinha acabado de chegar do Japão, eu estava fazendo uma alimentação muito limitada, muito rígida, de não comer açúcar para esse bebê nascer bem, não nascer manhoso. O açúcar faz a criança ficar manhosa, ela não chorava, né, quando ela era bebê, e eu estava assim numa dieta alimentar muito saudável, né, dentro de tudo aquilo que eu tinha estudado no Japão e tal. Então, eu não dava carne para ela, produto animal, nem leite, nada. E aí, a não ser o meu leite, né? E aí, ela não cresceu com esse hábito de comer carne. Então, ela não gosta de carne até hoje. Ela é vegetariana, né? Então, eu levava ela no pediatra e o pediatra falava, tem que dar carne para essa menina. Ela era uma criança normal, com todos os peso, tudo normal, né? Mamou até 2 anos e meio, tal, tava super saudável. E aí, mas tem que dar carne, tem que pôr carne na sopa, tem que dar carne, bifinho para ela chupar. Aí eu falava assim, mas a gente não tá comendo carne em casa, né? Eu era muito nova, assim, né? Então eu ficava assim, bom, eu precisava levar no pediatra, porque você tem que medir, ver se está tudo bem, pesar, né? A gente fazia isso no pediatra, fazia um acompanhamento, até eu encontrar um pediatra homeopata que me deu um suporte para criar essas crianças, porque, assim, todo médico falava que eu tinha que dar açúcar, dar produto animal, tinha que dar carne, até quando ela já era grande, com 15 anos, o médico falava assim, não, mas come um peito de peru, falava assim para ela, faz assim enroladinho com queijo, você vai comer um peito de peru, e ela não consegue comer, né? Não gosta, não tem vontade, ela estranha o sabor, tá? E aí eu ficava pensando, porque eu tinha morado na Índia antes dela nascer, e eu ficava pensando, a Índia é um país gigante, né? Até eu marquei aqui para falar para vocês, hoje em dia, a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, tá? Enquanto que o Brasil, por exemplo, tem 200, está quase no 215 milhões. Lá tem 1,4 bilhão de habitantes. Então, o Brasil é 1/7 da Índia, em termos de habitantes. E 80% desses indianos, 80% de 1,4 bilhão, são vegetarianos, não comem carne, nenhum tipo de carne, nem peixe, nem frango, nem peru, nem galinha, nem vaca lá é sagrada, né? Nem, sei lá, outras coisas, outras carnes, porco, né, por exemplo, o indiano não come, tá? Então, o hindu é 80% da população, não come carne. Lá tem McDonald's, tem esses restaurantes igual tem aqui, porque a Índia, quando eu morei lá, ela era bem fechada, depois ela abriu. Então é igual no Brasil, você vai aqui na Paulista, eu atravesso, tem McDonald's, tem Burger King, tem todas essas redes internacionais de junk food, que a gente chama, que é comida industrializada, né?
E lá tem vegetariano, sempre teve todos esses sanduíches vegetarianos, porque senão não ia vender tanto, né? Se 80% é vegetariano. Então eu pensava assim, o médico falava, tem que dar carne para essa menina. E eu pensava assim, mas gente, e aqueles indianos, né? Tudo saudável, né? Tem uma pesquisa que os indianos têm 10 vezes menos câncer que os americanos, né? Tá no livro Anticâncer, né? Daquele médico francês que teve câncer no cérebro, que é um livro muito bom sobre dieta, né? E aí esses indianos não comem carne e o médico falava assim, não, mas a gente tem uma enzima no corpo que precisa comer carne, né? Precisa. O ser humano precisa comer carne. Eu falava, e aqueles indianos que passam a vida inteira, nasce, morre, geração por geração, sem comer carne, né? Como será que é? São todos subnutridos, né? Não deve ser, não é? Eu já morei lá, eu vi que não é. A comida era muito saudável. No ashram que eu morei, que era a própria comida que a gente fazia, come muitos grãos, lentilha, trigo, tudo assim integral. Era muito saudável, né? Eles usam manteiga ghee, que é o leite, cozinha até sair a lactose e faz uma manteiga que é parecida com nossa manteiga de garrafa. E usa iogurte, são os produtos de animal que eles usam, né? Iogurte e manteiga ghee na alimentação, os hindus, tá? Então, eu fico olhando essa visão muito limitada que às vezes eu poderia ter adotado porque é um médico que está falando isso. Eu não estudei medicina e ele que está falando isso. Então eu tenho que seguir, porque senão minha filha vai ficar desnutrida, vai ter anemia, vai ter não sei o quê. Não, eu comecei a estudar. O que eu vou fazer com essa criança que não come carne, que não gosta, que não quer comer? Então o que eu vou fazer com ela? O que eu vou dar? Entende? Então eu fui buscar outros caminhos ali para criar uma menina sem comer carne. Ela não come carne até hoje, graças a Deus é muito saudável, graças ao trabalho todo que a gente fez, né, de alimentação. Então não tem muitos problemas de saúde, vai no médico só para dar um check-up de vez em quando, né, que já é uma mulher. Então, às vezes a gente quer seguir aquilo que vem e aquilo não está de acordo com a nossa opção, né? Então a gente precisa ter um cuidado também com esses modismos às vezes, né? Tem coisas muito boas. Os veganos, por exemplo, que não comem nenhum produto animal. Eu não venho aqui discutir comer ou não comer o produto animal. Você faz dentro da sua autonomia. Se você quer comer, você come. Se você não quer, não come. Mas dentro da sua legislação interna, né? Do se cuidar da sua saúde. Então, precisa comer integral o vegano, tá? Porque quando você vai tirar a proteína animal, você precisa do integral, porque é o integral que vai ter a proteína, que vai substituir, são os grãos que tem muita proteína. Então, se você se tornou vegano, não come o pão branco, não come o arroz branco, come o pão integral, o arroz integral, os grãos, lentilhas, faça leite de grãos também, é muito bom, porque aí você vai ter a proteína dali, do grão, né? Dos feijões, por exemplo, das leguminosas, né? Das lentilhas, lentilha tem muita proteína. Então, grão de bico, mas não fica só, tirou a carne e fica só na comidinha refinada, né? Porque aí vai faltar coisas em você, aí vai faltar, você pode ficar anêmico, você pode ficar com baixa de energia, com muito sono, com muita preguiça, tá? Sem a energia vital. Então tem que comer raízes, tem que cuidar muito, tá? Quando você tira a proteína animal para substituir com outras coisas. Não vai para soja, hambúrguer de soja, soja processada. Soja processada, primeiro, a maioria é feita com soja transgênica, né? Que ela tem um peso molecular que faz muito mal para o nosso intestino, tá? Então procura a soja orgânica e não transgênica, pelo menos, mas não adianta você ir para soja, carne de soja.
carne de soja é muito processada, ela não tem mais nada de soja ali. Eles pegam a soja e fazem virar uma carne, é tipo uma ração, entende? Já não tem os nutrientes da soja. Então não vai para carne de soja, vai para soja de outra forma, né? Melhor soja para consumir é o tofu, é o miso, é a própria soja cozida, tipo feito uma salada de soja e feijão, desde que ela não seja transgênica, é o edamame, que é a soja fresca, a vagem da soja fresca, né? O natto, que é a soja fermentada. Então assim, carne de soja não é alimento saudável para você, não é. Não é. Estuda para você ver, confere, não precisa acreditar no que eu falo, confere, faz pesquisa, né? A gente tem muita coisa, muita informação, isso pode deixar a gente muito perdido. Por isso que eu falo, segue a rota interna, não a rota externa, segue aquilo que funciona para você, tá? Daí vem a autonomia, lá de dentro, daquela voz que vai falando pra gente, né? E não vai pelo imediatismo. Você quer fazer uma dieta, aí você entra numa dieta alimentar muito radical que vai te gerar muito cortisol, que é o hormônio do estresse, porque você vai tirar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e o que você vai comer, né? Aí você tira glúten, tira cafeína, tira trigo, tira soja, tira açúcar, tira... nem sei mais, tira tudo. Aí vem, fica aquela pessoa que só pensa nisso, só pensa em comida. Isso eu não posso tirar lactose, não posso. E aí fica doente, tá? Fica doente de tanto radicalismo, de tanto cortisol naquele corpo. Então vai com compaixão, com cuidado, né? Com você mesma, tá? Criando essa autonomia, né? Outra coisa que é importante por exemplo, você fazer coisas muito invasivas no seu corpo, pelo imediatismo. Então, esteticamente, você quer um resultado estético, aí você vai lá e faz, sei lá, coisas invasivas na sua face. A gente vive um momento assim, né? Porque você quer ter aquela imagem perfeita, tá? Não tem ruga, não tem vinco, não tem... mancha, não tem, então você faz bastante coisa invasiva, né? Aí você não quer ter aquele abdômen, aí você vai lá e opera, faz uma bariátrica, porque dá um trabalhão emagrecer, né? É difícil. Aí você faz uma bariátrica, aí você faz uma lipoaspiração, aí você faz preenchimento no seu rosto, sabe? Eu acho que dentro da sua autonomia você pode fazer o que você quiser, tá? Cada um tem o livre-arbítrio, né? Mas assuma as consequências, né? Então, se você vai fazer uma coisa muito invasiva, vai ter consequência no seu corpo. Às vezes é melhor ir aceitando uma ruga, outra ruga, pé de galinha, bigode chinês, vai aceitando o envelhecimento, vai aceitando as alterações no corpo, aceitando os limites, tá? De você, com você mesmo, aceitando seus próprios limites. E uma coisa muito importante, o que você vai fazer para você começar a ter autonomia? Né? Assim, conversando aqui, o que eu diria para você. Newton, vou só ler aqui, isso aqui é interessante. Newton, o natto salva vidas aqui no Japão. Foi feita uma pesquisa, evita trombos nos pulmões. Por isso, poucos aqui morrem de Covid-19. Parabéns, Newton. Obrigado aí pelo seu comentário. Eu tenho falado do natto aqui, né? O natto, gente, é a soja fermentada, ela é um pouco gosmenta, assim, parece um quiabo, tem uma gosma, assim. Mas é aquele fermento, aquela fermentação faz tão bem, é alimento pré-biótico, ela alimenta as bactérias boas do nosso intestino, né? Porque a gente a cada célula nossa, uma célula humana, nós temos 10 bactérias para cada célula nossa. Então a gente é um ser bacteriano,
né? A gente é uma província de bactérias, tá? Uma constelação de bactérias. São milhões de bactérias no nosso corpo, mais do que célula humana, né? Tem até um livro, ontem eu falei na aula do curso nosso aí, né? De viver em paz com sua coluna. Tem um livro que chama 10% humanos. Nós somos 10% humanos. É de uma geneticista que fez todo esse trabalho, todo esse levantamento das bactérias no nosso corpo. 80% dessas bactérias estão no intestino, e o natô, ele recompõe a flora intestinal, ele é alimento para bactérias boas, tá? E lá no sistema, nosso sistema imunológico, ele é formado no intestino delgado, né? Por isso que fortalece tanto a imunidade e salva vidas, como ele está falando aqui, o Newton, tá? Então, eu estava falando disso, da rapidez que a gente quer nos resultados, né? A gente quer que, de repente, você tá outra pessoa, você tá perfeita, você tá esbelta, você tá magra, você tá musculosa, você tá torneada, você tá não sei o que, sem ruga. Aí você opta por um negócio que é totalmente externo, tá? É uma cirurgia, uma coisa... Você coloca uma toxina no seu próprio rosto, né? Para ficar o quê? Para ficar lisa a pele, né? Tão bonita, às vezes uma ruga, um vinco, faz a gente ter mais calidez, conta a nossa história, sabe? Faz a gente ficar um pouco mais amorosa para outra pessoa, do que se a gente é toda lisa, esticada, entendeu? A gente tem nossa expressão, conta a nossa história. Não vamos deformar esse rosto, deformar esse corpo por uma estética totalmente fake, totalmente externa ao nosso ser. Externa, a gente tem um monte de estria, celulite, pneuzinho, barriguinha. Você pode ir cuidando de você, né? Tá? Mas a saúde, a beleza, ela vem de dentro da sua saúde. Então essa pode ser uma forma de autonomia, buscar aquilo que te traz saúde, não aquilo que te traz beleza estética de padrão estabelecido, né? Buscar aquilo que te traz saúde, tá bom? É uma forma de você colocar uma legislação na sua autonomia, não é? Então você pode começar com pequenas coisas. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é você começar a colocar limites no outro, na família, para o seu próprio bem. Então você precisa de um tempo para, às vezes, cuidar de você, para fazer uma caminhada, para fazer um exercício, para apertar seus pontos, né? Ponto que você aprende aqui comigo para cuidar da sua coluna, para cuidar do seu alimento. Você precisa de um tempo, às vezes, para cozinhar, não comprar só comida fora e comer só fora. Então você precisa ter aquela prioridade. Eu vou chegar em casa à noite, vou fazer meu jantar, que já sobra para amanhã eu trazer a marmitinha aqui para o meu consultório. Eu trago a marmitinha da minha comida que eu faço à noite, tá? Então, aquele momento que eu estou ali à noite, às vezes eu já estou fazendo uma comidinha, já coloco um vídeo no YouTube que me interessa, uma palestra, um vídeo de saúde, alguma coisa, e vou lá cozinhando, fazendo minha comida. Então, se você não impõe limite, por exemplo, para o seu chefe, que você não vai ficar até tarde da noite, porque você tem que ir para casa, você tem que descansar, você tem que dormir, você tem que fazer comida, você tem que trazer comida no outro dia saudável. Então, você vai deixando, você vai comprar pizza quando você chega em casa, você vai pedir hambúrguer, vai pedir pizza, no outro dia você vai comer na rua, né? Nessas comidas que fazem tudo com tempero pronto ali, você não sabe nem o que colocou na comida, nem quem que fez, como que fez, tá? Então, colocar limites para o outro, às vezes para a sua família mesmo, para o seu filho, falar, meu filho, eu tô aqui, peraí, senta aqui junto com a mamãe que eu tô apertando os pontinhos no pé, vamos apertar no seu também. Então, para o marido, olha, mas agora eu preciso tomar meu banho e fazer
minha automassagem, porque eu tô com um pouquinho de dor na coluna, e aí você vai só fazendo coisa, aí seus pais já envelheceram, então você tem que cuidar do pai, então você sai do trabalho, vai para casa do pai, tem que levar comida, fazer compra. A gente que coloca os limites para o outro, é a gente que coloca. Quando a gente sabe que a gente precisa fazer isso, coloca isso na sua autonomia. Quando a gente não coloca o limite, o corpo nosso coloca o limite. Sabe como que ele coloca o limite? Ele adoece, tá? Ele adoece, porque você não colocou um limite, ou verbal, ou com seu exemplo. Tá bom, você quer que eu te ajudo, mas agora eu preciso fazer isso, por mim, para minha saúde. Aí eu faço isso para você amanhã, tá? Ou hoje eu não estou disponível, não posso nem olhar o WhatsApp hoje, porque eu estou muito ocupada, não deu tempo de eu fazer minha comida, eu não posso nem responder as coisas do WhatsApp. A gente se coloca obrigações que na verdade não são obrigações, não são saudáveis, né? Então, experimenta você ir colocando esses limites, tá? Porque se você não coloca, o seu corpo vai chegar uma hora que vai colocar. E aí você adoece. Não tem aquelas pessoas boas demais? Ah, fulano é tão bom, ele faz tudo para todo mundo. Por que ele morreu tão cedo? A gente não ouve muito isso. E gente ruim não morre, não é? Eu ouço muito as pessoas comentarem isso, né? Então, por que morreu tão cedo, fulano que é tão bom? Né? Não tem limite na bondade, não tem limite no servir ao outro, não tem limite, ele é solicitado pela família inteira e fica fazendo tudo para filho, para neto, para mãe, para pai, para marido, para parceiro, entende? A gente tem que ter limite, senão o nosso corpo diz não, tá? Então tem o livro do Dr. Gabor lá, que é um médico maravilhoso do Canadá, né, já muito de idade, ele fala muito isso. Se a gente não diz não, nosso corpo diz não. E aí põe uma doença na sua vida que você não pode mais ir lá cuidar da sua mãe, do seu pai, porque você não anda mais. Põe uma doença na sua vida que você que vai ter que ser a pessoa cuidada na família. Porque você não pôs limite para a sua família, porque você não pôs limite para você mesma. Não, precisa descansar, precisa recuperar as energias, precisa repor. A gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é quando a gente está acelerado, fazendo demais coisa. Não ter limite no fazer é um descontrole, né? E o parasimpático é aquele que repõe nossa energia quando a gente dorme, ele fica ativo, quando a gente medita, quando a gente vai lá no culto, vai na igreja, vai não sei aonde. Quando a gente faz um trabalho interno, só respira, às vezes faz uma aula de yoga, faz um exercício, faz uma caminhada, você repõe energia. Esse é o parasimpático. Se você ficar só com o pé no acelerador, no simpático muito ativo, você não vai ter limite e você não vai pôr limite para o outro e você adoece, aí trava a sua coluna, entende? Porque você não está pondo limite para o outro, né? Você está no excesso, de atividade, no excesso de estresse. Aí eu tenho que, será que você tem que tudo? Resolver tudo, todos os problemas do seu filho, da sua família, do seu trabalho, do seu chefe, da sua mãe? Será? Ou você tem que cuidar de você, para você aguentar o tranco, para você viver bem, ser longeva, viver bastante, mas viver com saúde. Não adianta a gente viver sem saúde. Adianta sim, mas vai ser difícil, mais difícil a vida quando você vive sem saúde, tá bom?
Rosa, que aulas maravilhosas no curso de bem com sua coluna. Gratidão, gratidão, Rosa. Obrigada. As aulas estão boas mesmo, mas depende muito da turma, né? Essa turma, ela é fantástica. Então, vocês são fantásticos. Aí me puxa, me leva para fazer muita coisa, para dar muita informação, muito conhecimento, né? Verdade, tá? Então, umas coisas que você pode fazer. Colocar limites. Limites para você, limites para o outro. É a gente que coloca, tá? É a gente que coloca limite na família, limite no chefe, limite no trabalho. É você, tem que partir de você o limite, tá? Outra coisa é cuidar da alimentação, tomar um solzinho. Se você não toma solzinho, você não consegue tomar um sol, toma vitamina D, repõe, faz alguma coisa, cuida da alimentação, cuida do sol, cuida de uma atividade física. Tem que ter tempo para fazer uma atividade física, tem que ser prioridade. Nosso corpo, ele tem que movimentar. Se a gente fica sedentário, a gente adoece. Vai vir essa conta, não adianta. Eu tenho 2 filhos que trabalham muito com a mente. Uma fez filosofia, outro fez psicanálise. A psicanalista, eu falo, tá muita mente, vamos mexer o corpo. Estão mexendo o corpo. Tem que mexer, porque quando você mexe o corpo, a mente fica melhor. Porque essa conexão de neurotransmissor, que é o que acontece entre um neurônio e o outro, é o neurotransmissor, ela precisa da atividade física. A atividade física libera esses neurotransmissores que estão ali entre um neurônio e o outro, que fazem essa ligação elétrica e química aqui entre os neurônios do cérebro. Então, para o seu pensamento ficar melhor, o corpo também tem que mexer, tá? Não adianta você ficar só sentado no computador e achar que isso vai resolver. Precisa mover o corpo, precisa tirar meia hora, 40 minutos, isso é com você. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai fazer. São anos perdidos da sua vida sem atividade física. Vai vir essa conta lá na frente, através de uma dor, através de uma hérnia, através de uma limitação, através de uma doença, de uma hipertensão, de um diabetes, de um problema na coluna, de uma má circulação na perna, varize, etc. Tá? Então é isso. Mexer o corpo, tomar sol, eu marquei aqui uma listinha, atividade física. Peça ajuda quando você não consegue. Peça ajuda para outras pessoas. A gente é um ser de conexão, Às vezes a gente precisa de ajuda. Precisa de alguém para apertar seu ponto. Precisa de alguém para te ajudar, para você poder fazer sua comida. Precisa de alguém, às vezes, para limpar uma parte do seu trabalho, do seu consultório. Às vezes eu não consigo fazer tudo. Então, preciso de ajuda. Pedir ajuda. Ou pedir ajuda para alguém que entenda mais que você sobre saúde, que você conhece. Eu estou aqui para te ajudar. Pede ajuda também para mim. Pede ajuda para quem está se colocando à disposição, entende? Às vezes a pessoa estudou, tem mais informação. Eu fui quantas vezes para o Japão e estou morrendo de vontade de ir. Assim que eu conseguir, eu vou de novo. Então eu vou para lá e trago conhecimento, vou para lá e aprendo, vou para lá também e ensino o que eu aprendo aqui na minha clínica, com a experiência. Essa troca. Então pede ajuda, às vezes a gente precisa de ajuda, tá? De médico, de terapeuta corporal, de pilates, aprende a fazer coisa com os outros, aprende, traz conhecimento que vai ter ressonância com você, com a atividade que você gosta, tá? Não com aquilo que é totalmente externo a você. Você vai fazer um trabalho de corpo, vai fazer um trabalho de corpo que você gosta. Você não gosta de ir para academia? Não vai na academia. Eu não estou dizendo para você que a autonomia sobre sua saúde é ir para academia. Eu não estou dizendo para você que a autonomia sobre sua saúde é comer comida integral. Não, é você descobrir o que é bom para você. É você
fazer a sua legislação interna. Como disse aqui, eu comecei a live falando do Kant. É a gente criar nossa legislação interna. Não é quando você é autônomo, né? Uma pessoa autônoma, ela trabalha, ela não tem chefe, ela não tem patrão, ela é o próprio patrão. Então, ela trabalha quando ela quer, mas também se ela não trabalhar, ela não vai ganhar. Ela não tem salário, não tem férias, não tem 13º. Ela trabalha por conta própria, ela manda nela mesma. É essa autonomia da sua saúde. Você sabe o que é bom para você. Às vezes um médico, você vai lá no médico, faz o exame, aí ele resolve te dar um remédio. Para mim, por exemplo. Né? Vou lá fazer o check-up, tem que fazer exame de mama, ultrassom, de vez em quando tem que ir fazer se está tudo bem. Está tudo bem, ele resolve me dar um remédio. Às vezes eu falo que eu não vou tomar, às vezes eu nem falo, venho com a receitinha lá, falo, não vou tomar esse remédio não, o remédio não faz bem, vou fazer outra coisa para isso, né? E aí você faz outra coisa, vai com a ressonância de dentro de você, tá? Tem coisa que você não precisa fazer. Não estou dizendo coisas gravíssimas, né? Estou dizendo coisas assim que às vezes são corriqueiras. Você pode resolver um tratamento preventivo para osteoporose sem tomar esse cálcio que ele te dá com alendronato, tá? Que não vai fazer bem. Você pode achar outras fontes de cálcio para você, mais saudáveis, não é? Para resolver a sua osteoporose, ou para prevenir, ou para tratar. Estuda, pesquisa, pede ajuda, você encontra, tá bom? Então é isso, gente. Pequenas coisas, bem pequenas, como por exemplo, muito pequena, tomar mais água. A gente precisa de água, eu venho falando, precisa de água para hidratar. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais desidratado. Nós somos um ser que é composto de 65% a 70% de água. Aí quando fica idoso, esse ser já está com 55% de água, porque ele não bebe água, o idoso. Não tem sede, precisa beber água para o disco da coluna se hidratar, para todas as cartilagens do seu dedo se hidratar, água boa, tá? Então, se fica com artrose no dedo, sua cartilagem já está toda desidratada, deformada, vira artrose, e aí seu dedo entorta, fica os dedos tudo torto, tá faltando água para essa cartilagem, também, faltando minerais, também, então come bem, para ter minerais, come, o que eu falei do brócolis, come coisas verdes, come cereais integrais, aí você tem minerais, e aí sua cartilagem melhora, sua pele melhora, toma água, sabe? Come coisa saudável. É uma forma muito simples de começar, né? Ontem a gente falou do miso no curso, aí já veio uma, fez misoshiro, hoje está aqui ele falando pra gente lá do Japão sobre o natto. Vai incluindo coisas boas, pequenas coisas que têm ressonância com você. Experimenta, não acredita no que eu estou falando. Experimenta para ver se vai funcionar para você, tá? Se não vai funcionar, a gente conversa, faz outra coisa, tá? Vai craquelando tudo. Pois é, precisa hidratar. Começa pela água, pelo sol, pela atividade física, pela alimentação, pelo limite na família, tá? Ah, não, hoje não vai dar. Hoje mamãe não pode. Põe um limitezinho. Põe, você é um ser, precisa de cuidado, tá bom? Então, pensa nisso. Começa, faz uma listinha. O que você precisa mudar? Para mim funciona assim, não sei o que funciona para você. Faz uma listinha, o que você precisa? Pôr limite. Você pode pôr em siglas. Põe na geladeira, na porta da geladeira lá com imã. Aí todo dia você olha aquilo. Caminhar, aí você marca que você está caminhando. Apertar ponto para dor, aí você marca que você apertou ponto. Isso vai te ajudando, né? Comer couve, né? Então, fica
acha a sua estratégia, faz uma lista das coisas que você pode ter autonomia sobre sua saúde, você assumir o controle, a gerência, sem estresse, tá? Sem estresse, com compaixão, se tratando bem, se tratando esse corpo aqui que você habita, que é seu, tratando ele bem. Começa a fazer o que você precisa. Escreve, coloca na parede, coloca na geladeira e vai olhando todo dia. Estou fazendo, não estou fazendo, melhorei nisso, esse aqui ainda falta, tá difícil, mas eu vou conseguir. E vai, entendeu? Vai, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui, pra gente estar sempre junto, né? Um beijo grande, tá? Bom fim de semana, fiquem bem.